Oi gente, bom dia! No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí a respeito da língua italiana e aproveitar para dar algumas dicas aí para as pessoas que estão estudando a língua italiana, dando algumas dicas de como você melhorar aí a sua pronúncia, de como melhorar o seu ouvido, de se familiarizar com a língua. Muitas pessoas me perguntam se é possível vir à Itália a turismo falando apenas o português ou aí se virando com o básico do inglês, se os italianos eles falam inglês também. Então eu vou falar aí a respeito da experiência da minha mãe. A minha mãe ela não fala italiano e todas as vezes que ela vem à Itália me visitar, ela sai sozinha, ela pega ônibus, ela pega trem, ela vai no supermercado, ela vai no açougue, ela conversa com as pessoas e tudo isso, gente, ela vai falando devagarzinho, ela consegue se fazer entender. Os italianos que ela também encontrou pelo caminho tiveram muita paciência com ela, falando devagarzinho, o que ajuda ela a entender também. Então, com relação à experiência dela, ela nunca teve problema nenhum. Cidades grandes aí, né, as grandes capitais, Milão, Florença, Roma, Veneza, as pessoas que moram nessas cidades, geralmente trabalham em comércio assim, elas estão acostumadas com turistas, né, e justamente elas falam também o inglês. Então se você fala inglês aí, não tem problema nenhum, pode vir de boa, e com português aí você vai conversando devagarzinho com as pessoas, você vai entender. Quando o italiano fala devagarzinho, quando parla piano piano, você até consegue entender. O problema é quando você tem que falar. A língua trava, a palavra não sai, você fica ali parado falando, e agora? O que eu faço? Mas isso, gente, é tudo uma questão de costume. Com o tempo você acaba acostumando o ouvido, aí você vai se familiarizando com a pronúncia e tem que pronunciar assim direto mesmo para você, né, se soltar. A língua italiana ela é formada por muitas frases, né, feitas com letras duplas, né, letras duplas que no português não tem. A gente está acostumado aí com palavras na língua portuguesa com dois S's, com dois R's. Já no italiano não. Tem os dois S's, os dois R's, os dois T's, os dois P's, os dois E's, os dois C's, os dois D's, tem de tudo. Então, pra gente que não está acostumado aí, quando uma pessoa fala uma palavra feita com um T ou dois T's, o nosso ouvido já não percebe tanto. Leva tempo para você perceber essa diferença na pronúncia, mas é tudo uma questão de tempo, gente. Então, com isso, não se preocupe. Se tiver que falar, fala errado mesmo, não é um problema. O importante é você aí não se bloquear. E por conta disso, eu irei dar algumas dicas aí do que pode te ajudar você a se familiarizar com a língua, a treinar o teu ouvido e a treinar também a tua pronúncia. E não me venha dizer que você não tem dinheiro para pagar um curso de italiano, que isso não é desculpa. Hoje existem vários meios de você aprender a língua e um deles é esse aqui, o YouTube. Existem vários canais aí, sejam de brasileiros e sejam italianos, ensinando a língua italiana. Então, gente, ó, quer melhor que isso? Existem muitos canais legais. Tem uma garota italiana que ela ensina italiano para os estrangeiros. O nome do canal dela é Sgrammaticano, se eu não me engano. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, então vai lá dar uma olhadinha. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, pessoas que estão estudando a língua com certeza já conhecem o canal dela, então é muito bacana, vai lá dar uma olhadinha. Aplicativos aí em celular, gente, existem vários aplicativos que irão te ensinar aí a língua italiana, então vai lá dar uma olhadinha no teu celular, lá veja alguns que sejam muito mais fáceis para você, que seja melhor para você aprender. Baixa lá e fica ouvindo quando você não estiver fazendo nada, na tua hora de almoço, quando você estiver dormindo, coloca lá o fone no ouvido lá, fica ouvindo as palavrinhas, isso daí vai te ajudar bastante. Livro infantil, sabe esses livros que você compra pro teu filho quando ele tá aprendendo a ler lá, que ensina a mãozinha, a mão, a cabeça, o olho? Então, em língua italiana, ajuda demais você a conhecer aí as palavras, de você aprender a ler também, né, de escrever, porque lendo, obviamente, depois você vai lembrar como se escreve, é muito mais fácil, e você lê em alta voz. Isso vai ajudar bastante você a desbloquear, né, no momento da fala, e também vai te ajudar aí, você ouvindo a tua própria pronúncia, e vai melhorar aos pouquinhos. Quando eu cheguei na Itália, eu fui trabalhar como babá e uma das coisas que me ajudou bastante na língua italiana eram os livrinhos lá da menininha que eu fazia aí a babysitter. Quando la mamma torna a casa, si accorge subito dell'imbroglio e punisce i tremonelli. Música, gente. Ouvir música em italiano vai te ajudar bastante. Eu também uso isso com a Alessia. A Alessia, falando português, eu coloco muita música brasileira para ela ouvir. E isso ajuda bastante ela a desenvolver melhor as pronúncias em português. Então, se você aí gosta de música italiana, coloca um vídeo aí
principalmente aqueles vídeos que já tem a letra da música. Tenta cantar junto lá, ouve primeiro a música, depois você tenta cantar, veja direitinho como é a pronúncia. Isso vai ajudar bastante, eu garanto pra você que ajuda demais. E se você aí conseguir pegar algumas versões de músicas, né, italianas, que tem também a versão em português, você vai ver como as palavras, quando a tradução é certinha, você vai ver como as palavras se parecem. Vai lá. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota ratatatá. Jogos educativos aí de criança, né? Principalmente quem tem tablet educativo, a Alessia tem um, e tem muitas palavrinhas legais que vão ensinando a criança, né, a reconhecer peças de roupa, vai reconhecer objetos. E isso daí ajuda bastante porque tem a imagem, você aperta lá, ele pronuncia a frase, te explica o que é. E se você brincar um pouquinho com esses jogos educativos, eu te garanto que você vai reconhecer muitas palavras e vai aprender bastante coisa também. O que é isso? Asciuga capelli. Asciuga capelli. O que é isso? Una bambola. 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 La banana è un frutto dolce, bianco e giallo. La banana. Filme em língua italiana, isso ajuda demais. Eu sei que tem muitas pessoas que têm TV por assinatura, também tem filmes disponíveis no YouTube, existem filmes na Netflix, né? Tem gente que assiste Netflix, e o Netflix é legal porque você consegue mudar o áudio, né? A língua do áudio, você também consegue colocar a legenda. Então, se você colocar áudio em italiano, colocar a legenda em italiano, isso daí vai ajudar bastante. Se você, de repente, alguma palavra que de repente você não entendeu, você dá uma pausa, ouve de novo, tenta repetir e assim vai. A única coisa, gente, que vocês têm que tomar cuidado com o filme, principalmente se for filme italiano, é que filmes de atores napolitanos ou filmes, principalmente filme de comédia romana, é bastante complicado. O romano ele tem um modo muito rápido de falar e também tem algumas gírias no meio, então é bastante complicado de entender. Já filmes, principalmente com a atriz Sophia Loren, aqueles antigos, muitas coisas ela acaba falando também em dialeto, o que complica bastante, porque não é igual o italiano, é completamente diferente. Eu vi pessoas que falaram aí que assistiram o filme Gomorra, né, assistiram em italiano, só que o original dele mesmo, gente, é totalmente em napolitano. Tanto que quando passou na televisão aqui na Itália, eles tiveram que colocar a legenda em italiano, porque uma pessoa que não nasceu em Nápoles não entende o dialeto. E a mesma coisa, o filme lá, o Suburra, sei que tem disponível na Netflix. Eu não sei se tem a série ou se tem o filme, eu assisti os dois. E também é bastante complicado, porque aquele romano de periferia é bastante complicado de entender, que eles falam rápido demais. Então aí tenta ver filmes com o ator Roberto Benigni, é bastante claro de ouvir a pronúncia dele. Então vai ajudar bastante aí a entender a língua italiana. Buongiorno principessa! Stanotte t'ho sognata tutta la notte! E questo io te lo permetto. Che permesso è permesso? Io per norma e regolatura non accetto permessi da nessuno, hai capito? Ci siamo capiti, giovanotto? Pra quem tem criança e tá preocupado que vai vir morar na Itália, não sabe se o filho vai acostumar com a língua, se vai aprender rápido, se vai ter dificuldade, uma dica que eu falo é você colocar teu filho aí pra assistir desenho já em língua italiana. Eu fiz isso com a Alessia quando ela estava aprendendo, quando eu comecei, a primeira língua dela foi o português, então ela assistia muito desenho em português, ela assistia Peppa Pig, assistia Macho e Urso, tudo em língua portuguesa. Depois que ela começou a escolinha, que ela começou a assistir desenho em italiano, e hoje ela só assiste em italiano porque é o que passa na televisão. Mas desenho ajuda bastante. O Pocoyo, tem o desenho do Pocoyo, que é muito legal, que o Pocoyo ele vai falando as frases, então ajuda bastante. E com criança, gente, relaxa, porque criança é igual esponja. Se você chegar aqui com teu filho que só fala o português, você vai ver que em pouco tempo ele vai aprender rapidinho. Enquanto você ainda vai estar lá no básico do italiano, ele já vai estar lá bem avançado, já vai estar até corrigindo você, tá bom? E um dos melhores meios aí para você ter contato realmente com o modo de falar do italiano, com o jeito de falar do italiano, é assistindo programa de televisão, assistindo jornal, assistir aí programas que passam nesses canais. Eu sei que tem a Rai disponível no Brasil, ou então você entra aí na internet, tem os canais
italianos, você entra na programação, tenta ver aí um jornal nacional, você consegue ouvir perfeitamente como é a pronúncia, né, quando o jornalista está falando, vai ajudar bastante também. Eu espero ter ajudado vocês aí com essas dicas. Eu sei que eu tô devendo um vídeo aí, muitos de vocês me perguntam como foi que eu aprendi italiano. Eu vou ver se eu gravo logo esse vídeo explicando como foi o meu processo de aprendizado. E é isso, gente. Eu deixo um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!